Bom dia a todas e todos do nosso querido Portal Desacato, na nossa coluna Direitos das Manas. Eu estou aqui muito bem acompanhada, com o Shima e com a nossa Constituição Federal aqui para falar sobre um assunto deveras importante, que é o direito ao voto. Bom, estamos num ano eleitoral, né? E aqui na nossa coluna a gente se dedica a falar sobre os mais variados direitos das mulheres e das pessoas em geral, mas com ênfase às mulheres. E muitas coisas das quais a gente enfrenta relacionadas à violência contra a mulher, na verdade, a solução mais efetiva está no direito ao voto. Porque é quando a gente tiver mais mulheres legislando, mais mulheres administrando os seus entes federativos, ocupando os espaços nas empresas privadas ou públicas, enfim, nos espaços de decisão da sociedade, aí sim a gente vai ter um combate efetivo à violência contra a mulher. Tá? Então, o direito ao voto ele é muito importante de ser falado aqui hoje, porque ele está dentro do assunto direito constitucional, que é a disciplina que eu sou professora e que eu amo de paixão. Foi uma disciplina que, durante a faculdade, eu tive dificuldade no início de entender, né? Porque a gente não tinha todo esse acesso à internet, né? Então, ficava mais distante, Brasília, os tribunais. Então, eu me lembro que eu comprei vários livros e comecei a ler muito sobre direito constitucional e acabei me transformando na professora de direito constitucional que eu sou hoje. E assim, gente, no artigo 14 da Constituição, que está dentro do título Direitos Fundamentais, a gente tem ali os direitos políticos e no artigo 17, partidos políticos. Então, no artigo 1º, que a gente tem os fundamentos da República, a gente tem a pluralidade, né, a ideia de pluralidade de ideias, pluralidade tanto de partidos quanto de ideias, né? Até antes aqui a Jaine estava perguntando sobre o posicionamento, né, ideológico do vereador Valduga, que está dentro dessa linha também. Né? O que eu, em princípio, o que me norteia dentro da minha atividade como professora e como advogada é a Constituição Federal, que é a norma máxima. E a Constituição ela determina que o Brasil é um Estado social-democrático. Então, é nisso que eu me pauto, né? Em cumprir a Constituição e o que está determinado ali. No que se refere ao direito ao voto, né? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, o artigo 1º, a gente tem os fundamentos da República, que fala o pluralismo político, que vai muito além de ter diversos partidos, né? Às vezes as pessoas pensam só nisso, mas não. Pluralismo político é essa vastidão que existe dentro de um país continental como o Brasil, né? De ideias, de necessidades, de culturas, enfim, uma série de coisas. Depois, eu não posso deixar de mencionar aqui o artigo 60 da Constituição, que nos traz as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas significa o seguinte: a nossa Constituição ela pode ser alterada por meio de emendas constitucionais. Então, inclusive, às vezes as pessoas falam a Constituição é muito antiga. Isso não tem nada a ver, gente, porque a nossa Constituição ela pode se adequar aos movimentos sociais através das emendas constitucionais, que vão ser votadas em 2 turnos, em 2 casas, lá no Congresso Nacional, tá? Mas as cláusulas pétreas, então, são alguns dispositivos que não podem ser suprimidos por emenda constitucional. Então, uma das cláusulas pétreas que a gente tem é o voto direto, secreto, universal e periódico, tá? Então, hoje a gente tem o direito ao voto ao voto direto, secreto, universal e periódico como uma cláusula pétrea. Então, ele não pode ser retirado esse direito, tá? Não é o voto obrigatório. É havendo voto que ele seja direto, ou seja, que eu vá votar diretamente na pessoa que vai exercer o mandato. Ele é secreto, ou seja, ninguém pode saber em quem que eu votei. Ele é universal, ou seja, todas as pessoas acima de 16 anos, desde que não sejam estrangeiras ou conscritas, podem votar, né? É o sufrágio universal, direto, secreto, universal e periódico, que é de 4 em 4 anos temos eleições, né? Para renovar os nomes. E aí é o seguinte, o direito ao voto, por que eu escolhi falar sobre esse tema?
porque isso interfere diretamente. Hoje, o que a gente está vivendo? Estamos vivendo um país em várias crises, com o preço da gasolina muito caro, com desemprego, né, com problemas, pessoas com problemas para colocar comida na mesa. É isso que está acontecendo hoje, que é uma realidade que até um pouco tempo atrás nós já não vivíamos mais no Brasil. Na década de 80 e 90, tivemos muitas agruras aqui também, mas demos alguns pequenos passos e conseguimos melhorar a vida, reduzir um pouco a desigualdade dos brasileiros. Todavia, né, a última eleição, todo aquele processo de impeachment em relação a Dilma e depois a eleição de 2018, onde elegemos, né, foram eleitas várias pessoas que não respeitam a Constituição, que não se importam com a vida do povo brasileiro, e com isso veio e ainda mais a pandemia, somando a pandemia, né, provocada pelo coronavírus, isso fez com que hoje a gente esteja passando por problemas que já tínhamos superado. Então, houve um retrocesso no Brasil. Nesse momento que ainda é mais importante que a gente se apegue à Constituição e cumpra ela, porque é justamente as garantias servem para, nos momentos de crise, nos assegurar o mínimo para uma vida digna, né? Então, o direito ao voto, ele vai salvar a nossa vida e ele vai nos ajudar a fazer com que o Brasil volte a respirar, que a gente possa ter dias melhores, com mais esperança, né? E aí tem um ponto muito importante, gente, que é a questão de quem tem 16 a 18 anos, que é ali que pulsa o sangue, né, na juventude brasileira, eles têm o direito ao voto facultativo. Então, o direito ao voto é obrigatório dos 18 anos até os 70, tá? A partir de 70 anos ele é facultativo, se a pessoa quiser votar, ela vota, se ela não quiser, ela não vota. E entre 16 e 18 anos também é facultativo. Mas é muito importante que todo mundo que conheça um jovem, né, nessa idade, que oriente ele, que é, né, ideal que ele faça o seu título e que ele vote de maneira a garantir a Constituição, garantir a democracia, garantir os direitos fundamentais. E isso só pode ser feito até o dia 4 de maio. Então, por isso a minha preocupação em falar sobre esse tema hoje, né, para que os adolescentes entre 16 e 18 anos façam o seu título, escolham com muita cautela o seu candidato para exercer o direito ao voto. A regularização do título também só pode ser feita até o dia 4 de maio. Então, tem que tomar muito cuidado e eu sempre digo, nessas eleições, todo mundo tem que se comprometer em algum grau, né? A pessoa, se ela não quer se candidatar ou não quer se filiar a um partido, ok, é liberdade. Mas, de alguma forma, é importante que todos se envolvam, porque a gente já viu o que acontece quando uma parte da população lava as mãos, né? E deixa que a eleição transcorra de uma forma que não se envolva, né? Então, é muito perigoso, coloca em risco direitos basilares. Hoje, a gente precisa estar discutindo direitos basilares. Semana passada, a gente fez aqui a enquete sobre o uso de máscara, né? Que é uma coisa que tudo é política, mas nem tudo é política partidária. Então, o uso de máscara é uma questão de saúde, é uma questão de proteção individual e coletiva, extrapola a questão de partidos políticos, né? Também, só para completar esse assunto do direito ao voto, hoje nós temos o sufrágio universal, mas o Brasil já viveu um sufrágio censitário, que é o quê? Quando nem todos podem votar, né? São pessoas ou que têm uma renda X, ou que têm um grau de estudo X, né? Hoje no Brasil não importa se a pessoa tem um diploma de graduação ou se ela é uma pessoa que mal sabe ler ou escrever, ela vai poder votar. Também não importa se é homem ou mulher, também houve essa distinção. Somente homens podiam votar, mulheres não. Então, isso que significa o sufrágio universal. Hoje, no Brasil, todos podem votar a partir de 16 anos, né? Sendo que de 16 a 18 o voto é facultativo e acima de 18 é obrigatório. Aí, se a pessoa não votar, já vai ter as consequências, né? Então, por que esse assunto é tão importante? Porque, diante de todas essas crises que a gente vive, precisamos, de maneira urgente, conscientizar, informar
né, levar para as pessoas as informações verdadeiras, e por isso parabenizo aqui o Portal Desacato, né, que diante de um cenário que a gente vive de fake news, de desinformação, é um canal tão importante, né, de trazer a informação de forma democratizada, plural, né? Então, parabéns para o trabalho de todos aqui do Portal Desacato. Vivemos um momento de crise, precisamos investir nas soluções. São soluções complexas porque os problemas são complexos. No que se refere às mulheres, eu quero destacar aqui, investir no empreendedorismo feminino. A tecnologia veio para ficar, né? Aqui na nossa região oeste, por exemplo, a gente percebe o quão não está desenvolvida a tecnologia da informação ainda em comparação com outros lugares do nosso estado, né? E graças a essa tecnologia que eu estou aqui de Chapecó falando, a Jaine está aí também, o Raul e a Rô acredito que estão em Florianópolis, e temos outros colegas até em outros países aí, então isso é muito bacana, a tecnologia veio para ficar. Precisamos investir em soluções, as mulheres fazem parte dessas soluções, precisamos investir na potência das mulheres, que são, nós somos uma figura aí indispensável para buscar a solução, somos mais da metade da população brasileira, somos mais da metade dos eleitores, isso significa que nós mulheres estamos em todos os lugares, mas não estamos nos locais de decisão. E esse ano é o ano da mudança, é o ano que a gente precisa realmente ter mais mulheres em todos os espaços de decisão. Tá? Então, o meu recado hoje seria sobre isso, sobre o direito ao voto. Que bom! O que eu faço aqui? Que legal, Raul. Seu direito ao voto, mas é nosso direito insistir com as enquetes. Cada vez damos mais importância à enquete. Você não viu a enquete? Está escrita no rodapé. Você, como está com o telefone celular hoje, tem mais dificuldade. A pergunta, você que é uma mulher de esquerda, que será candidata, estará 90 dias ausente da programação, a partir de determinado dia, em julho, né? Mas, você agora é pré, mas será candidata. Mas a pergunta para você, pré-candidata do PSB, você é de esquerda radical, de esquerda moderada ou de centro-esquerda? De esquerda sabemos que é, mas é de esquerda radical, de esquerda moderada ou de centro-esquerda? Ai, Raul, amei ter entrado para fazer essa pergunta, porque eu gosto de ser provocada, eu gosto de assuntos que são, assim, que causam polêmicas, né? Que, enfim, mas, assim, ó, nisso eu preciso de colocar por que eu vim para a política partidária, né? Eu, na verdade, assim, eu sou uma jurista, uma operadora do direito, que se transforma numa mulher política partidária, né? Política eu sempre fui, até, inclusive, eu entrei na política por ver nos tribunais, nas sentenças, nas decisões, nas defesas que eu fazia, na sala de aula como docente, por ver toda a precarização de direitos, e a gente que estuda com afinco a história do direito do trabalho, que entende, né, por exemplo, qual a função, como que isso se deu no mundo, né, a função do empregador, do trabalhador. Isso começou a me causar uma angústia muito grande, e eu comecei a me manifestar desde do impeachment da Dilma, que eu vi que era algo que não tinha cabimento, né? Que era algo totalmente que por ser mulher, eu vi ali um preconceito por ser mulher, eu vi, enfim, várias questões. 16 governadores dos 27 naquele ano ali fizeram a mesma pedalada e não sofreram impeachment. Os outros presidentes anteriores também. Então, comecei a ver todas essas coisas e depois ver alguém com a personalidade do nosso atual presidente ganhando espaço. E eu pensei, poxa, isso é um absurdo. E pessoas que não pensam assim precisam ser colocadas na política também. E os alunos começaram, prof, tu tem que ter candidatar e tal. O pai de uma aluna minha, que já insistia desde a outra eleição, veio e disse, Karen, tu precisa entrar na... E aí eu pensei, poxa, eu preciso escolher um partido, né? E aí... mas, assim, eu sempre tenho cuidado com isso. Eu não gosto de ser colocada em caixas, sabe? Ah, a Karen é isso, a Karen é aquilo. E a gente, a todo momento, a gente é colocado. Por quê? Porque isso, muitas vezes, bloqueia a gente de dialogar. Às vezes a pessoa te taxa de alguma coisa. Ah, ela é tal coisa. E bloqueia um diálogo.
E também porque assim, ó, eu sou aquariana, Raul. Então, assim, eu sou a diferentona mesmo, eu não vou fazer aquilo que está previsto, aquilo que está no script, eu fujo do script. Então, assim, agora, claro, existem momentos que a gente precisa, né, se posicionar. Quando a gente entra para a política partidária e vem essa questão mais ideológica, eu digo o seguinte: tem coisas que eu não gosto de ser extremista. Eu prefiro o diálogo. Mesmo por quê? Porque eu entendo que dentro de um país continental existem necessidades diferentes. Aqui em Chapecó, se a gente pegar o bairro mais rico aqui, qual que é o problema que eles têm? De segurança pública. Se a gente pegar o bairro mais humilde, tem problema de saneamento básico. Então, são pleitos legítimos os dois, né? São necessidades diferentes. Agora, o que eu entendo? Que a política ela tem que estar a serviço dos mais necessitados. É isso que eu entendo. Eu entendo por quê? Porque é justamente quem está vulnerável na sociedade. Eu entendo que existe uma lei universal que é quem está melhor ajuda quem está numa situação pior. Então, para mim, existe uma questão acima de partidos, que é uma questão espiritual. A minha consciência de ser humano. Eu entendo que o que afeta o Raul afeta a mim. Então, o que me norteia é isso. E agora, se eu tiver que ser nessa régua e colocar, eu diria que eu sou uma pessoa de centro-esquerda, de esquerda moderada, né? Agora, isso é justamente porque eu não gosto dessa coisa de ser taxado ou ser colocado em caixas. Mas com o desrespeito, com a discriminação, com o preconceito, contra isso eu sou bastante incisiva e eu sou intolerável, né? Eu sou intolerante, digamos assim, com essas questões que se referem a tratamento desumano, a tratamento com degradância das pessoas. Isso eu não aceito. Karen, querida, o tempo já ultrapassou, você cumpriu, não por você, que é sempre um prazer te escutar, mas já o secretário do município de Passo Fundo, da cidade de Passo Fundo, já está aqui no bastidor, e também a banda, né? O Gustavo Grillo, estou vendo a carinha dele aí no bastidor também, que vem depois, e ainda antes temos uma informação do Conselho Indigenista Missionário. Foi um prazer, como sempre, estar contigo. Desculpa, invadi tua coluna, Karen. É um prazer. É um prazer, Raul, é um prazer estar aqui dividindo com vocês esses momentos tão importantes. E eu espero ser instrumento do bem, que de alguma maneira possa afetar para o bem a vida das pessoas e colocar em todas as ações o amor, que é um sentimento que transcende e que transforma. Tá bom? Um beijo. Muito bem, até semana próxima, Karen. Beijo, boa semana.